Bom dia para vocês. Estou aqui curtindo o friozinho que eu adoro, né? Aproveitando para tirar o cachecol das gavetas. Às vezes já tá até inadequado, mas mesmo assim eu acho tão bacana. Bom, a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a psicologia jurídica, né? É um dos pedidos aí de vocês, como temática. Então eu pensei em aprofundar um pouco sobre o que o psicólogo dessa área faz quando ele está nas varas de família, que, como eu disse para vocês, é uma das frentes de atuação do psicólogo dentro da área jurídica em que ele mais aparece, né? Ele é mais solicitado. Então, via de regra, o que a gente tem nas varas de família? A gente tem o psicólogo atuando em casos de separação litigiosa, claro, né? Porque ela só é judicializada hoje se ela for litigiosa, ou quando a gente tem bens, patrimônios a serem divididos e isso é mais complicado. Então, nesse caso, a gente tem uma judicialização. Mas quando o acordo entre o casal já está firmado, quando os dois querem e é só uma questão de divisão patrimonial, o psicólogo não é requerido. Ele vai ser requerido quando a gente tem uma contenda, quando a gente tem uma lide, quando a gente tem um desacordo. Então, um quer se separar, o outro não quer se separar, e aí uma das partes entra, então, com um processo de separação, pedindo que o juiz se manifeste, e aí, nesse caso, há sempre um prejuízo patrimonial. Muita gente evita o processo litigioso por causa disso, porque aí é o juiz que vai definir a divisão patrimonial do casal. Então, muita gente tenta fazer acordos e às vezes até a mediação de conflitos feita pelo psicólogo em casos assim é necessária, mas aí nós estamos falando ainda, né? Eu tô falando de uma mediação extrajudicial. Quando o processo é instaurado e o juiz chama o psicólogo, o juiz convoca a presença do psicólogo, normalmente o que ele está tentando fazer é promover esse acordo para encerrar o processo sem que ele tenha que se manifestar sobre divisão patrimonial, guarda, etc. Então, a presença do psicólogo é a presença de um mediador, só que nesse caso, dentro do processo judicial. Então, o psicólogo vai ser convocado pelo juiz para ajudar a resolver essa contenda, para colocar essas partes em acordo, de modo que o juiz não precise definir coisas à revelia ou desagradando as partes. Então, antes de algumas mudanças legais que a gente teve no início do século e até no século passado, essa parte da audiência de conciliação, ela era obrigatória mesmo quando o casal já tinha decidido se separar, né? Então, isso era parte, vamos pensar em termos legais, a última ratio, né? Aquilo que se tentava como último argumento para tentar fazer o casal ficar junto. E aí, na presença do juiz, essa ideia ainda da indissolubilidade do casamento era muito presente. As coisas foram facilitadas, né? De 2 décadas para cá, as coisas foram facilitadas, talvez até menos do que isso um pouco, não me lembro exatamente de quando é essa legislação. Mas então hoje, se você tem uma separação consensual e não tem bens a serem divididos, é no cartório mesmo que você faz, com gastos mínimos, com praticidade, já se percebeu que o casamento não é indissolúvel, que ele não deve ser considerado como uma instituição até que a morte o separe. Até porque caberia discutir, inclusive, de que morte a gente está falando, né? Se é uma morte física ou se é uma morte simbólica. Se for uma morte simbólica, a frase pode continuar valendo. Quando o sentimento morre, quando a relação morre, ela pode ser dissolvida, ela deve ser dissolvida. Então, essa é uma das possibilidades de atuação do psicólogo na vara de família. A outra tem a ver exatamente com a guarda das crianças. A tendência, a partir de um despacho do tribunal, a tendência é que os juízes decidam pela guarda compartilhada entre o casal. O que significa isso? Significa que não haverá pensão, né? E essa tendência tem a ver exatamente com o fato da prisão da pensão, da falta de pensão ser um dos motivos de prisão mais rápidos, né? Um dos motivos mais rápidos que a gente tem para colocar uma pessoa detida, na verdade, né? Com privação de liberdade, inclusive.
Enquanto aguarda a decisão do juiz, essa pessoa é automaticamente colocada sob o poder do Estado. De fato, em termos de periculosidade social, de uma série de outras prerrogativas necessárias para a gente pensar nos motivos para o aprisionamento, o não pagador da pensão, ele não cumpriria esses outros motivos. Então, ele é aprisionado como forma de pressão. E isso tem prejuízos, isso traz uma humilhação, uma estigmatização, um monte de coisas. Então, pensando nisso, os tribunais têm optado pela guarda compartilhada, que evitaria, portanto, a definição de uma pensão para a criança, porque o pai assumiria gastos e assumiria responsabilidades na educação dessa criança. Responsabilidades mesmo, né? Não é só pegar no final de semana, levar para passear, mas responsabilidades, definir a escola, qual vai ser a escola, quem pega, quem busca, em que casa essa criança vai ficar. Então, a participação das duas partes na guarda compartilhada, ela é muito mais ativa. É diferente do que a gente tem na guarda convencional, em que normalmente a mãe fica a maior parte do tempo com a criança e o pai busca a criança aos finais de semana, passa os finais de semana com ela. Então isso causa um desequilíbrio na educação, porque o pai ficaria com uma parte teoricamente divertida, a parte do entretenimento, o lazer dos finais de semana, e a mãe ficaria com a parte da obrigação escolar, semanal, né? Cuidar de uniforme, cuidar da vida cotidiana da criança com seus detalhes que também, teoricamente, seriam mais chatos, né? E a participação do pai, portanto, ficaria diminuída. A mãe, numa guarda convencional, ela tem muito mais poder. E o pai ficaria, então, com os finais de semana e com uma pensão. Essa pensão, ao contrário do que muitos homens pensam, ela não é destinada a financiar a vida da mulher com outros machos, né? A pensão serve para que a mãe destine o dinheiro para a criação, para a sustentação dessa criança. Além do que, muitos homens que dão pensão de R$200 acreditam que dá para sustentar outro macho com esse dinheiro. Eu quero saber fazendo o quê, né? Com R$200. Então, muitos homens se negam a dar pensão porque eles se negam, na verdade, a ver a mulher seguindo a vida dela, tendo outra relação, e aí eles acham que esse dinheiro vai ser destinado às orgias, às delícias incríveis que a mulher vai conseguir promover com 200 pilas, né? Bom, então a pensão, gente, ela é para criança e ela não dá, né? Essa pensão que normalmente se destina, que é calculada sobre um salário, um percentual do salário, e é o salário declarado pelo pai. Às vezes ele tem outras fontes de renda que não são formais e ele não declara isso. Então as pensões no país, elas são muito baixas. Se você pegar a média das pensões destinadas às crianças, elas são muito baixas. Ou seja, o encargo principal continua sendo da mãe e às vezes da família extensa, né? Às vezes é um tio, um irmão da mãe que ajuda, um padrinho, a avó, o avô. Muito bem, então o psicólogo é requerido nesses casos para ajudar a definir, quando não há um consenso sobre a guarda, o psicólogo entra para ajudar a definir qual dos pais, né? Qual desses personagens da função parental, o pai ou a mãe, ou um pai e outro pai, ou uma mãe e outra mãe, qual deles estaria mais apto a ficar com a guarda principal da criança. E isso é feito, então, gente, por meios variados. Você tem a possibilidade de usar testes psicológicos, né, que vão mostrar aí qual é o tipo de vinculação que a criança tem com essas figuras parentais. É permitido ao psicólogo, nesse caso, fazer visitas, e aí ele pode visitar a escola, ele pode visitar a casa, ele deve, inclusive. O ambiente a ser destinado para a moradia da criança deve ser visitado pelo psicólogo, porque pode ser que lá ele encontre detalhes que vão pesar, né? Vão ajudar na definição por uma ou outra figura parental.
Porque pode ser, por exemplo, que o pai queira muito ter o filho em casa, ele está disputando a guarda, mas ele destinou lá para a criança um quartinho bem pequenininho da casa, sem ventilação, abafado, escondido. Então isso pesa também na decisão do psicólogo. Normalmente essa visita é feita em conjunto com um assistente social, e daí a gente já começa a ter algumas diferenças entre um processo de avaliação psicológica convencional, no consultório e tal, e o processo de avaliação pericial, né, que é feito para fins judiciais. Mas nós não vamos falar disso hoje, são bastante diferenças, mas hoje eu quero abordar com vocês essa possibilidade aí do psicólogo atuar então nesses casos. Ele vai fazer uma visita em loco, junto com o assistente social. O assistente social se dedica mais a fazer essas avaliações estruturais e o psicólogo vai avaliar então a intenção, né? Quando o pai destina um quartinho tão pequeno para o filho, que intenção afetiva ele tem? O que isso significa? Pode significar só uma condição temporária do tipo, olha, eu estou aqui, mas eu vou me mudar para uma outra casa. E pode significar mesmo um espaço, inclusive simbólico aí, que ele tem reservado para a criança na vida dele. Tá? Então o psicólogo avalia isso, ele visita a escola, ele pode consultar outras fontes, como vizinhos, por exemplo, né, para saber se no convívio que o pai já tem com a criança, se os vizinhos conseguem perceber sinais de disfunção, como por exemplo violência, né, um pai que é dependente ou algum tipo de coisa nesse nível, tá? E além disso, entrevistas, essa ferramenta é fundamental. Não dá para o psicólogo abrir mão de uma ferramenta tão importante quanto a entrevista. Ele vai ouvir todas as partes envolvidas, ele vai ouvir pai, mãe, ou um pai, outro pai, ou uma mãe, outra mãe. Ele vai ouvir a criança. Se a criança tiver irmãos, ele vai ouvir todos, né? E não é possível, a justiça não permite isso, que, por exemplo, uma figura parental pleiteie a guarda de apenas um filho. Vamos supor que o casal tenha 3 filhos ou 2. E aí o pai quer disputar a guarda só do caçula, por exemplo. Tá? A justiça não permite isso. O tipo de guarda que se destina a um filho é o mesmo que vai ser destinado a todos os outros. Então, se o juiz decide pela guarda compartilhada, é uma guarda dos 3 filhos. Se ele decide pela guarda principal para uma das figuras parentais, todos os irmãos estarão sujeitos a esse mesmo regime de guarda, tá? Então, os instrumentos possíveis: testes objetivos ou testes projetivos, entrevistas, e aí entrevista com todas as partes envolvidas, visita à escola, visita a própria casa da criança, né? Ou a casa onde ela já vive, ou a casa onde ela vai morar com essas figuras parentais, e ou fontes auxiliares. Você pode ouvir amigos, você pode ouvir babás, tá? Então o psicólogo vai pesar todos esses elementos aí e vai oferecer para o juiz o laudo. Não é o psicólogo que decide, isso é muito importante. O laudo do psicólogo tem um grande peso. Quando o juiz convoca o psicólogo para essa participação, é porque ele quer ouvir um técnico, ele quer ouvir um especialista, ele quer ouvir uma opinião fundamentada cientificamente. Então o psicólogo vai dar o laudo dele, ou se é um parecer, depende do que o juiz define que ele quer de você, qual peça ele quer, se é um laudo ou um parecer, e tem diferença entre elas. Então o psicólogo faz o seu documento, ele elabora o seu documento, e o juiz usa o documento do psicólogo para a decisão final. A sentença, portanto, é do juiz, tá? Não é do psicólogo. A gente tem textos e muitos criticando o que se chama de sentença oculta contida nos documentos psicológicos, né? Como, na verdade, o psicólogo pode pesar a mão e induzir o juiz, mas essa não deve ser a nossa função. A nossa função é esclarecer sobre os fatos. A nossa função, ao emitir qualquer relatório dentro do âmbito judicial, é instruir o juiz, é auxiliar o juiz a decidir, tá? Ele pode, inclusive, desprezar o que você fez e pedir para convocar um outro profissional. Às vezes ele entende que não foi conclusivo o suficiente, ou que tem um erro técnico ali, ele pode pedir que outro profissional faça o mesmo procedimento que você fez, elabore um outro documento
e que ele se sinta mais seguro, o juiz se sinta mais seguro, então, para se consubstanciar no documento de um colega, tá? Ou ele pode simplesmente não desprezar, juntar o seu documento à peça processual, mas decidir de outra maneira. Ele não tem a obrigação de comungar da sua opinião técnica, tá? Mas a sua participação, normalmente, quando o juiz solicita, a sua participação como psicólogo, ela é muito importante porque sinaliza que ele está inseguro para tomar essa decisão sem uma fundamentação técnica especializada. Tá bem? Então são essas duas grandes possibilidades, ou mais comuns, ou mais frequentes possibilidades de atuação do psicólogo dentro das varas de família. Em algumas situações, a gente, quando há uma suspeita, por exemplo, de um pai abusador, de um padrasto abusador, o psicólogo também faz a investigação sobre isso, né? Porque muitas vezes isso é peça para a separação. Mas normalmente, quando a gente está falando de abuso e tal, isso não fica locado na vara de família. Isso vai para a esfera criminal, tá? Porque abuso, estupro, etc. é crime, né? Então isso requer um psicólogo que conheça um pouco da infância, da juventude, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas isso sai do âmbito familiar, tá? Então por isso que não é o profissional da vara de família que faz as investigações sobre abuso. Pode ser que no âmbito da família isso aconteça e aí nesse caso o juiz vai convocar então um psicólogo que trabalha na vara criminal, tá? Porque isso envolve o Ministério Público, isso envolve outros elementos. O psicólogo quase sempre ele é chamado para a oitiva, para a escuta da criança. Nos casos de abuso, por exemplo, a criança tem direito a uma escuta especial, separada do réu, coisa que muitos juízes não fazem. Infelizmente, em muitas comarcas a gente ainda tem uma culpabilização da vítima, especialmente quando a gente está falando de crianças mais velhas, crianças com 10 anos, com 11 anos, né? Eu conheço relatos de juízes que colocam para depor a criança, a mãe da criança e o réu. Todo mundo um ao lado do outro. Isso é contra a lei, tá? A criança tem direito ao que é chamado de depoimento sem dano. E, aliás, toda vítima de abuso, de estupro, de caráter sexual tem direito a um depoimento sem dano, com uma escuta especializada. Se é uma mulher adulta, é na delegacia da mulher, por exemplo, é para lá que ela vai. E se é a criança, é na vara da infância, tá? Na vara da infância, com um assistente social, com um psicólogo, acompanhando essa escuta, numa sala que não é a sala fria, a sala preparada para adultos. Deveria haver nas comarcas uma sala especial nas varas de infância, certo? Muito bem. Se vocês quiserem saber aí mais elementos, mesmo dessa questão que a gente está falando, coloca as dúvidas aí, tá? Nos comentários. Vocês podem usar o canal, não precisa só ouvir a aula passivamente, pode comentar. E aproveita para deixar aí mais os interesses de vocês nessa área ou em outras áreas que a gente pode conversar aqui, né? A minha intenção tem sido publicar 2 vídeos por semana. Semana passada eu não consegui, mas tem vídeos meus também no canal com o meu nome, Larissa Guimarães Martins Abrão, que são vídeos destinados às aulas da Pitágoras, né? Eu já comentei isso com vocês. Quem quiser ir lá, dar uma checada, são aulas longas, mas os assuntos que eu trato lá são psicopatologia, diagnóstico e intervenção e psicologia organizacional e do trabalho, tá? É aberto, podem ficar à vontade. E aqui também deixo os comentários, o que mais que vocês querem saber. Eu vou ver se nessa semana consigo fazer um vídeo mais ao final da semana, falando sobre alguma outra questão sobre gênero também, tá bom? Beijo, obrigada, gente.